Olá, salve Maria. Meu nome é Epson Araújo. Eu faço parte do grupo Cetus Fratum. Nós somos um grupo de católicos com a missão muito difícil, mas muito importante ao mesmo tempo, de enxergar a continuidade da nossa Santa Igreja Católica, apesar de todas as críticas, apesar de todos os apontamentos, e a maioria das vezes deles errôneos, ao Concílio Vaticano II. Eu estou aqui acompanhado de Christian dos Santos, Marcos Buzzi e Murilo Lima. E antes de começar a entrar no assunto mesmo, que hoje a gente vai falar sobre a recente alteração do Cânon 230, feita pelo Papa Francisco no dia de ontem, dia 11 de janeiro de 2021, queria dizer que nosso maior propósito é falar sobre a continuidade, é falar sobre um grande legado que Bento XVI deixou para a gente, sobre todo esse movimento de continuidade. Porém, nós nos deparamos a um assunto bastante polêmico, nós nos deparamos a um assunto bastante sério, do que foi do acontecimento de ontem. Então, em outro momento a gente espera poder fazer um episódio, algum encontro que seja basicamente para falar sobre a hermenêutica da continuidade. Mas enquanto isso, vamos adentrar a um assunto bem da atualidade, bem recente, que é essa alteração do Cânon 230. Nós vamos tocar vários pontos relacionados ao documento, relacionados à tradição, e o que isso pode resultar, né, na nossa Santa Igreja, essa abertura às mulheres cada vez mais presentes ao serviço do altar. Então, passo a palavra na ordem ao Christian, ao Marcos e Murilo, para que eles possam dar uma breve saudação e a partir daí a gente começar verdadeiramente com o nosso podcast. Boa noite, salve Maria, eu sou o Christian. O Marcos, dá um oi, Marcos. Boa noite, salve Maria, bem-vindos ao podcast do Cetus Fratum. Vamos falar então sobre essa mudança no cânon e alguns tópicos, né, que seguem essa mudança. Murilo. Boa noite a todos, salve Maria, bem-vindos também ao nosso humilde podcast. Estamos iniciando ainda no amadorismo, né, da iniciação da primeira vez, mas seguimos nessa análise, nos comentários deste documento emanado pelo Santo Padre, né, nesta semana. Então, beleza. Vamos começar devidamente esse assunto. O Christian tinha separado, né, uma citação de uma santa que agora eu não me recordo. Ele falou aqui mais cedo, mas agora eu não me recordo. Mas eu peço para que você leia, Christian, para que a gente possa já colocar os pingos nos is, né, sobre essa situação toda, né? Bem, primeiramente de fato uma questão polêmica essa questão da alteração do cânon referente ao ministério do leitorato e do acolitado. Se a gente fazer uma pesquisa nos escritos dos santos, dos doutores da igreja, nós veremos uma posição bastante crítica em relação à participação mais visível de mulheres na liturgia e, sobretudo, a ação no altar. Isso não era bem visto, não era bem quisto durante a maior parte da história da Santa Igreja Católica. Entre as vozes que se somam para criticar qualquer possibilidade neste sentido, nós temos a da doutora da Igreja recentemente doutorizada pelo Papa Bento XVI, Santa Hildegard, ou Hildegarda de Bingen, a Sibila do Reno, conhecida por suas visões, por suas profecias, por seu carisma profético e visionário muito acentuado entre os místicos da história da Igreja. Santa Hildegard, a citação é meio longa, da linguagem a linguagem. Deu uma caidinha aqui. Pode continuar.
a linguagem dela é bastante densa e austera nos escritos dela, sendo que ela não fala como alguém que está dando uma opinião, como uma teóloga dando uma opinião sobre algo. Com autoridade, como se fosse o próprio Deus falando com ela. Algo que ela viu em visão ou até mesmo em locução. Ela expressa não em nome dela, mas em nome de Deus. É claro, são revelações privadas, porém, são revelações privadas que têm um peso maior porque é autorizada pela Igreja, pelo Papa Bento XVI, e isso mesmo sendo uma pessoa que só se pronuncia de acordo com o que ela via na luz vivente, como ela fala, a luz de Deus que ela viu o tempo inteiro, que lhe permitia ter conhecimentos infusos de realidades do presente, do passado e do futuro, que outras pessoas não teriam condição de ter. Então diga qual é essa citação, o que ela exatamente fala. Eu não vou ler a citação inteira, mas ela basicamente ela critica a participação de mulheres no altar. Ela começa seguinte, na página 406 do livro Chivias, Cito Vias Domini, Conhece os Caminhos do Senhor, na página 406 da editora Paulus, na edição da editora Paulus. Mulheres não deveriam aproximar-se do serviço do altar. Assim também as pessoas do sexo feminino não deveriam aproximar-se dos serviços de meu altar. Aí mais pra frente, ela afirma, em nome de Deus, né? Do meu altar, o altar de Deus, no caso. Porque ela pode receber o sumo sacerdote como noivo. Uma virgem prometida em casamento a meu filho, recebê-lo lá como noivo, pois ela trancou seu corpo para qualquer marido físico. E em seu noivo, ela tem o sacerdócio e todos os ministérios de meu altar, e com ele possui todas as riquezas do altar. Ou seja, ela enxerga os ministérios litúrgicos que têm alguma participação do altar do Senhor, não apenas o presbiterato, mas também os outros ministérios menores, que nós conhecemos também como ordens sacras. Ela enxerga como radicalmente ligadas, como intimamente ligadas ao sacerdócio ministerial, e por isso ela entende que as mulheres deveriam se afastar. E esse tipo de coisa é muito presente, não apenas nos escritos desta doutora da Igreja, mas em boa parte dos teólogos e doutores da história da Santa Igreja, nesses 2000 anos de história já. Então é importante a gente ressaltar isso. Sim, sim. Assim, essa questão da história, né, essa questão histórica, isso que bate no ponto que a gente precisa falar, né, logo do início, que apesar dessa crítica, né, dessa fala bem pesada, nós temos que entender conseguir não necessariamente separar a ponto de colocar tão distante um do outro, mas conseguir colocar numa harmonia o que seria a tradição apostólica com T maiúsculo, naquele sentido que a gente entende como um pilar da nossa fé, da nossa igreja, e o que seria a tradição também com T minúsculo, que qual é o grau de importância menor, embora seja uma tradição, faz parte de um conjunto dogmático, faz parte de um conjunto da própria fé, ou faz mais parte de uma questão disciplinar, né? Enfim, isso a gente até vai ler logo mais nos documentos, mas eu queria que o Christian ainda continuasse a falar rapidamente sobre essa diferença da tradição entre T maiúsculo e T minúsculo, como a gente tinha conversado esses dias. Então, como você bem acertadamente tocou, existe essa distinção entre a tradição da igreja com T maiúsculo, a tradição que vem dos apóstolos, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dos apóstolos, e através dos sucessores dos apóstolos é transmitida
tradição tem a ver com tradere, trazer. Essa tradição é o ensinamento primariamente oral de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, que nos traz a verdade e nos é transmitida por meio dos sucessores dos apóstolos, os bispos. Isso é a tradição da igreja com T maiúsculo. Só que além da tradição com T maiúsculo, existem as tradições com T minúsculo, ou seja, as tradições litúrgicas, as tradições disciplinares, as tradições simbólicas, as tradições espirituais, que ainda que não se identifiquem em absoluto com a tradição com T maiúsculo, a sagrada tradição, mas essas tradições com T minúsculo, elas servem para transmitir, para expressar e para encarnar, de certo modo, a sagrada tradição da igreja. Então, quando o bispo Dom Athanásio Schneider, bastante perplexo, né, ele demonstra a sua... Ele expressa a sua crítica, ele falou, se não me engano, hoje ou ontem, ele disse que essa iniciativa da mudança do leitorado e do acolitado se romperia com uma tradição universal da igreja. Aí alguns se questionaram, o que ele quer dizer com tradição universal? Ele está se referindo aí a uma tradição litúrgica universal, uma tradição litúrgica tradição com T minúsculo, que é a tradição litúrgica do rito romano, é a tradição litúrgica dos outros ritos latinos, é uma tradição litúrgica das outras todas famílias de ritos orientais, que não haja mulheres servindo no altar. Essa é uma inovação de fato, é algo que, de certo modo, representa uma certa ruptura com a tradição com T minúsculo. Há muitas outras tradições com T minúsculo que na história da igreja foram tergiversadas, foram rompidas, foram até modificadas ou abolidas pela Sé Romana, inclusive, não apenas por bispos rebeldes ou por conferências episcopais, mas pela Sé Romana no decorrer da sua história. Um exemplo, na Idade Média, na busca da Santa Sé de unificar o rito romano, de universalizar o rito romano como o rito próprio da Igreja Latina, a Igreja do Ocidente, a Santa Sé decidiu por suprimir o rito galicano. O rito galicano, que estava em vigor na França, na Espanha, em muitos lugares, embora não todos, esse rito foi suprimido. Alguns de seus elementos foram incorporados no rito ambrosiano, alguns de seus elementos foram fundidos, foram assimilados no rito romano, mas o rito galicano em si deixou de ser celebrado. A gente pode até estudar como um estudo histórico, arqueológico, mas não como algo que seja praticado hoje. É um rito que não é mais vivido. Ou seja, a Santa Sé julgou prudente abolir com uma tradição litúrgica, com todo um rito litúrgico. Existem muitos outros exemplos. Por exemplo, o jejum eucarístico é uma tradição disciplinar e litúrgica que procede desde o tempo dos apóstolos. Porém, nos detalhes, essa tradição disciplinar e litúrgica não é tradição com T maiúsculo, é uma tradição disciplinar e litúrgica. Tanto que foi alterada, né? Os detalhes... Recentemente, assim, né? Tiveram várias alterações, né? Ao longo dos últimos séculos, Exato. se não me engano. Então, o Murilo e Marcos, nós temos uma situação aqui que ele foi colocando, né, na tradição com T maiúsculo, com T minúsculo, e aí basta a gente entender em que posição se coloca essa questão da abertura, né, do leitorato e o acolitado para as moças, né? Você deu uma leve caída, Cristian, por isso eu comecei a falar aqui, tá? Mas
achar isso nessa questão, né? A gente estava vendo que isso não está tão distante assim, apesar das críticas, né? Não está tão distante de uma continuidade, entendeu? Do que a gente estava vendo de alguns documentos da igreja, desde São Paulo VI, depois no São João Paulo II, e como que eu posso dizer? Não é uma coisa que o Papa Francisco também pegou assim do nada, sabe? Olhou assim para a janela e decidiu, vou fazer isso assim assado por fazer. Não, né? Ele tinha vamos dizer assim, entre aspas, um respaldo, né, vindo de alguns documentos. E aí Murilo, vamos falar aqui sobre quais são os documentos. Você também estava mais atento, né, sobre a questão dos documentos. Eu não sei qual que você quer falar primeiro, do Ordinatio Sacerdotales ou Redemption Sacramento. Não sei qual que você acha melhor falar primeiro aqui. Não, é interessante a gente pegar primeiro de agora para ir para trás. A transformação, documentos, né? Primeiro pegar o documento mais importante, eu acho, para compreender essa mudança é a carta que o Papa enviou para a Congregação a Doutrina da Fé, para o cardeal Ladaria, que ele explica essa mudança feita pelo motu próprio, né? A carta que acompanhou o motu próprio, ele enviou uma carta à congregação que ele explica o porquê da mudança, do significado da questão do ministério, do papel das mulheres. E nesse documento também ele cita a impossibilidade da ordenação das mulheres, algo já definido pelo Papa São João Paulo II. Né? Eu acho que é um documento que resume bem, sem precisar ir diretamente aos documentos anteriores, ao Ordinatio Sacerdotales, a Redemption Sacramento, sem precisar entrar neles propriamente, né? O Papa Francisco ele já fala que é um texto muito interessante. Eu li o motu próprio e só hoje que eu fui ler a carta, que ele vai fazendo uma introdução sobre a questão dos ministérios. E é interessante que ele faz uma citação aqui, deixa eu me colocar aqui, que é assim: ao longo da história, com a mudança das situações eclesiais, sociais e culturais, o exercício dos ministérios da Igreja Católica, o exercício, né, do ministério assumiu diferentes formas, enquanto a distinção, não apenas de grau entre os ministérios, permaneceu intacta. Ministérios instituídos, ou leigos, e ordenados. As primeiras são expressões particulares da condição da condição sacerdotal e real própria de todo batizado, né? Aquela questão do sacerdócio régio, de todo batizado, que nós fazemos parte do sacerdócio real, como está disposto lá em 1 São Pedro 2,9. E estes últimos são próprios de alguns membros do povo de Deus, que, como os bispos e sacerdotes, recebem a missão e a força de agir na pessoa da cabeça de Cristo, ou seja, o ministério sacerdotal próprio de Cristo, que são os diáconos, presbíteros e os bispos, especificamente os presbíteros e bispos, né? Ou como diáconos. Eles têm o poder de servir o povo de Deus na diaconia da liturgia da palavra e da caridade. Ele faz menção à carta Omnium in Mente, motu próprio, do Papa Bento XVI, para indicar essa distinção, expressões como sacerdócio batismal e o sacerdócio ordenado ou ministerial. Em todo caso, aí ele faz uma introdução aqui. Aí ele faz menção à mudança que foi feita pelo Papa São Paulo VI, que reformou a questão das ordens menores, transformou em ministérios leigos. Em consonância com o Concílio Vaticano II, o Sumo Pontífice São Paulo VI quis revisar a prática dos ministérios não ordenados na Igreja Latina, até então chamados de ordens menores, adaptando-os às necessidades da época. Essa adaptação, no entanto, não deve ser interpretada como uma superação da doutrina anterior,
mas como uma atuação do dinamismo que caracteriza a natureza da Igreja, sempre chamada, com a ajuda do Espírito da Verdade, a responder aos desafios de cada época em obediência à revelação. Aí entra a questão do voltando ao tópico anterior da questão de tradição com T maiúsculo e T minúsculo. O Papa aqui ele diz que a instituição desse ministério, né, essa mudança das ordens, não é um rompimento com a doutrina anterior, não é uma superação, ou seja, não foi anulado aquilo. Como posso dizer? É a gradação, né, que ele fala de atuação do dinamismo que caracteriza a natureza da Igreja, que é sempre chamada, com a ajuda do Espírito, a responder aos desafios de cada época, né? Aquele adágio, né? A Ecclesia sempre reformanda, a Igreja sempre reformando, não no sentido de descontinuar, não no sentido de romper, mas de atender aos anseios do momento, do contexto, porque ela é a Igreja militante, já está inserida no século, então ela precisa estar não submetida ao século, mas ditando o século e respondendo aos anseios tanto do povo católico, principalmente, como da sociedade no geral, porque é o instrumento, né? É o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo na Terra. É o corpo místico de Cristo na Terra, justamente. Então, assim, a gente já até pode dar uma encabeçada, né, para finalizar a primeira parte do podcast, porque a gente vai dividir em duas partes. Nessa primeira parte do episódio, deixar bem claro qual é a natureza do assunto, deixar bem claro com que mentalidade a gente deve colocar à disposição para poder conversar sobre esse assunto. A gente sabe a dificuldade, a gente sabe a polêmica, a gente sabe as reclamações, muitas das críticas são críticas que têm um certo fundamento, sim, entende? Mas um dos nossos objetivos aqui é tirar um pouco, limpar um pouco um coração conspiracionista, de certa forma, né, que a Cúria Romana se voltou contra a Igreja, contra a tradição, né, com essa tradição com T maiúsculo, né? Então a gente precisa fazer esse esforço, né? No segundo momento, né, na segunda parte do podcast, que a gente vai dividir o arquivo, a gente vai falar sobre o melhor sobre essas ordens menores e tal, todo o escalão disso dentro do altar, como é que era antes do Concílio Vaticano II, já nos preparando para possíveis objeções sobre a presença da mulher no altar, que tem um número considerável. E quais são os efeitos na nossa Santa Igreja de fazer isso, né, de dar essa permissão, vindo após o Cânon 230, e se isso a gente pode configurar com uma ruptura ou não, né, com a tradição da Igreja Católica. Embora aqui a gente já conseguiu dar pelo menos apontar a direção para que não necessariamente, isso formalmente não é uma ruptura, mas a gente vai entender melhor o porquê, beleza? Então vou finalizar aqui esse áudio e até logo, né, na parte 2 desse primeiro episódio do podcast sobre a alteração no Cânon 230 a partir do motu próprio do Papa Francisco.